Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: fé. Hoje nós vamos ver quais os benefícios da fé. O que nós conseguimos com a fé? Nós podemos olhar na palavra de Deus em vários momentos em que Jesus opera um milagre, opera uma cura. Ele é taxativo. Grande é a tua fé. Tem outras horas que ele fala: vai e seja conforme a tua fé. Então a fé, ela produz benefícios para aqueles que têm. Mas a fé na pessoa certa, em Deus, em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que o primeiro benefício que nós vamos olhar da fé é a confiança e alegria. A fé produz confiança e produz alegria. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, verso 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então você vê que a alegria de passar por provações. Nós sabemos que a luta, a adversidade produz tristeza, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter motivo de alegria por passar por várias provações. Por qual motivo? A provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então eu tenho que confiar em Deus para que a minha fé seja uma realidade, produzindo em mim alegria, vitória, por passar por lutas e assim eu perseverar em ser mais que vencedor. E Filipenses capítulo 4, verso 12 e verso 13, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós temos a fé em Deus, nós podemos todas as coisas, porque esta fé, ela nos fortalece. E fortalecendo, ela nos produz alegria. Por quê? Porque somos abençoados, somos vencedores. Então, o primeiro benefício da fé é que ela produz confiança e alegria. Também nós vamos ver que o outro benefício da fé, ela produz um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo de confiança e de alegria em Deus. E assim nós vivemos conforme a nossa fé na intimidade com Deus. Eu gosto muito de falar na igreja de um texto da palavra de Deus que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nós paramos o texto aqui, porque nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que o texto não para, ele continua e diz lá: conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, conforme a minha intimidade com Deus. E o que faz profunda intimidade com Deus é a fé. A fé produz um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Então você vê Hebreus falando da fé de Moisés.
Ele tinha um profundo relacionamento com Deus, que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha do faraó, aonde ele foi criado. E assim ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme na sua fé e na esperança em Deus, porque ele sabia que Cristo estava no controle de toda a sua história. Vemos também em 1 Pedro 1, versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então você vê, o benefício da fé produz um relacionamento íntimo com Deus. Nós passamos por várias privações para que a nossa fé seja confirmada através, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo que não vendo, nós amamos, mas cremos e exultamos com alegria, porque por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos a salvação da nossa alma. Então, irmãos, o benefício da fé produz um relacionamento íntimo com Deus. Mas também nós vamos ver que outro benefício da fé, ela produz conhecimento e obediência à vontade de Deus. Por que eu obedeço? Porque eu amadureço, eu cresço em estatura e graça diante do Senhor, através do conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus, a respeito do Espírito Santo. Então, a fé produz conhecimento e obediência à vontade de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 8, diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o benefício da fé produz conhecimento e obediência à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a nossa fé seja provada. E assim, a fé sendo provada, nós vamos ter virtude, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter domínio próprio, nós vamos ter perseverança, nós vamos ter piedade, nós vamos ter fraternidade e nós vamos viver debaixo do amor. O amor é Deus. E vivendo nisso, nós vamos nem ser inativos, ou seja, nós vamos ser ativos na obra do Senhor, produzindo frutos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser ler também Hebreus 11, de 8 a 29, você vai ver a firmeza da fé, da galeria da fé. Homens e mulheres que viveram pela fé, por causa do conhecimento e da obediência à vontade de Deus. E os benefícios da fé, ela procura agradar a Deus. No Salmo 37, verso 3 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então o salmista, ele fala para nós confiar. Confiar é crer, crer é ter fé. E tendo fé, nós vamos agradar a Deus e nos agradarmos de Deus, como diz aqui, agrada-te do Senhor, seja feliz no Senhor.
mas para que eu seja feliz no Senhor, eu tenho que agradar ao Senhor através da minha fé. E para agradar ao Senhor através da minha fé, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que me alimentar da verdade, eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, sem fé, nós não vamos conseguir servir ao Senhor. Nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Nós não vamos ter vida eterna. Por quê? Porque sem a fé nós não temos esperança. E sem esperança nós estamos fadados ao pecado. E o pecado é a morte. E se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não temos fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta que nós temos que ter fé para agradar a Deus. E ter fé eu tenho que ter em Cristo Jesus para ter a salvação da minha alma. Desta forma, queridos, nós vamos agradar a Deus com a nossa fé. Então, o que nós aprendemos hoje? Quais os benefícios da fé? A fé produz confiança e alegria. A fé produz relacionamento íntimo com Deus. A fé produz conhecimento e obediência à vontade de Deus. E a fé procura sempre agradar ao Senhor. E assim nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo, ó Pai. Que nós possamos colocar a nossa fé em prática para ter todos esses benefícios à nossa disposição. E assim, com a nossa fé, viver para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Aplica esta palavra em cada coração para que eles possam viver debaixo da fé, confiante que no Senhor a nossa busca não é em vão. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados e sim, aumenta a nossa fé. Abençoa, Senhor Deus, cada família, ó Pai. Coloque a tua mão de poder sobre o relacionamento conjugal, restaurando, edificando, fortalecendo, trazendo paz, amor, diálogo. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos físicos, psicológicos e espirituais, curando e libertando de todo mal, mas seja conforme a tua vontade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.